Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Bom dia! Hoje são 2 de fevereiro de 2024, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série O Livro de Richard Dawkins, Deus, um Delírio, o 4º vídeo da série. No primeiro vídeo, mostrei aqui, falei um pouco sobre o Richard Dawkins, cientista que mora em Oxford, na Inglaterra. Falei um pouco sobre a vida dele. E também mostrei no primeiro vídeo a estrutura deste livro aqui, as partes aqui que vamos analisar no livro. Os 2 prefácios, os 10 capítulos, depois a relação de entidades que ajudam pessoas a sair da religião, depois os livros citados por ele aqui ao longo deste livro e também livros recomendados por ele, logo após as notas e depois o índice remissivo. Mostrei tudo isso no primeiro vídeo. No segundo vídeo, ainda na capa, estudamos aqui por que o título Deus, um Delírio, no segundo vídeo. No terceiro vídeo, já comecei a mostrar aqui as observações de pessoas aqui sobre este livro aqui do Richard Dawkins. Então analisamos isto aqui no terceiro vídeo e também esta parte aqui do editor, falando sobre o livro dele, também no terceiro vídeo. E agora no 4º vídeo, encerrando aqui a capa e a contracapa, vamos analisar aqui no 4º vídeo, o que está escrito aqui, elogios a este livro aqui, também elogios aí ao Richard Dawkins. Então aqui o 4º vídeo. Vou ler agora o que está aqui, gente, o primeiro, aqui o primeiro, aqui são 3, 1, 2 e 3. Vamos ler isso aqui, para a gente encerrar as capas aí e passar para o livro. A observação aqui é do jornal The Times, um jornal lá da Inglaterra. Não confundir com o jornal norte-americano The New York Times. Então aqui, The Times é um jornal lá na Inglaterra, onde o Richard Dawkins mora. Então, alguém do jornal escreveu o seguinte sobre o livro aqui. Diz assim, em Deus, um Delírio, a debilidade intelectual da crença religiosa é desnudada sem piedade, assim como os crimes cometidos em nome dela. Eis aí o elogio feito aqui pelo jornal The Times, da Inglaterra, a este livro aqui do Richard Dawkins. Está dizendo aí que neste livro aqui, Deus, um Delírio, a debilidade intelectual da crença religiosa é desnudada sem piedade. Ou seja, o Richard Dawkins, ao longo do livro, mostra facilmente a debilidade intelectual da crença religiosa. Entendeu? E ele mostra também alguns crimes cometidos em nome da religião, em nome dessa debilidade intelectual. Então veja, gente, quem estuda religião, é o meu caso, desde pequeno, quem estuda religião com seriedade, sabe que a religião, ela é contra a crença religiosa, ela é contra a razão. A crença religiosa, ela não trabalha com a razão, pelo contrário. A razão, o raciocínio, não está na crença religiosa. Crença, se você procurar qualquer dicionário, crença é mera crença, é mera fé e nada mais. Para uma pessoa acreditar em um Deus, em uma entidade,
A pessoa não precisa de provas, não precisa de evidências, não precisa de vestígios. A crença é uma coisa gratuita. A pessoa crê e acabou-se. Então, a crença é uma coisa frágil. A crença é produto da debilidade intelectual. É produto da fraqueza intelectual de uma pessoa. Você aí que está assistindo ao vídeo, se você é uma pessoa religiosa que crê em algum Deus, em algum santo, desculpe-me por dizer aqui a verdade, mas a crença é mera crença, é coisa gratuita, não está amarrada a uma prova. Para você acreditar, por exemplo, em um Deus, você diz, eu creio em um Deus. Isso é mera crença. Você não tem prova alguma, você não tem evidência alguma, você não tem vestígio algum. É uma debilidade intelectual. Você não tem como defender a existência de um Deus ou de vários deuses. Então, aqui diz o Richard Dawkins, e aqui o rapaz aqui do jornal The Times diz, que este livro aqui do Richard Dawkins, ele aqui, ele vai mostrar a debilidade, a fraqueza intelectual da pessoa religiosa. Debilidade intelectual da crença religiosa. E é isso. Eu queria aqui, antes de continuar aqui no trabalho, queria que você assistisse aí um trechinho, a Frida aqui está pedindo comida, É minha cachorrinha. Ei, Frida, quer comida, é? Que negócio é esse, pai? Onde está minha comida, né, Frida? Vamos aqui? Ei, menina linda. Vai comer, né, pai? Come tudo aí, Pronto. Vai comer tudo aí. Coma. Vai lá. Então vamos aqui onde eu estava. Vamos aqui, não é? Vamos lá. A Frida ali é a figura. Pega aqui o livro. Então veja, antes aqui de continuar no vídeo, quero que você ouça aí um pequeno trecho de uma palestra do Rubem Alves. Rubem Alves, já mostrei aqui. Ele se formou em teologia, foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, depois fez mestrado e doutorado em teologia lá nos Estados Unidos e depois abandonou a crença religiosa, a crença cristã. E ele passou a criticar o cristianismo. Então, em uma palestra dele, que está aí no YouTube, com o título Perguntaram-me se acredita em Deus. Essa palestra tem duração de 55 minutos, mas eu quero que você ouça apenas um trecho aí do Rubem Alves, falando sobre debilidade intelectual da pessoa religiosa. Ouça aí, depois eu volto. O meu filósofo favorito, Nietzsche, disse uma coisa meio feia que eu vou repetir aqui. Ele disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem a inteligência paralisada. Elas têm medo de pensar. Elas têm medo de pensar e medo de serem castigadas. Você ouviu, não é? Pois bem, no tempo de 8 minutos e 10 segundos do vídeo aí do Rubem Alves, ele se referindo ao Nietzsche, ao filósofo Nietzsche, ele diz assim: basta falar o nome de Deus para as pessoas terem a inteligência paralisada. Viu aí? Ouça bem o que ele diz. Basta falar o nome de Deus para as pessoas terem sua inteligência paralisada, a inteligência paralisada. Viu aí? Porque ele sabe, e veja aí, um doutor em teologia, também formado em psicanálise, o Rubem Alves, em teologia e filosofia também. Ele sabe que a debilidade intelectual da pessoa religiosa é uma característica.
a fraqueza intelectual. O homem religioso, ele não diz coisa por coisa. Não existe conexão entre duas coisas aí. Você entendeu? Então veja, vamos à frente agora. O Sigmund Freud, eu sempre mostro aqui, o Sigmund Freud, veja, o Sigmund Freud, pai da psicanálise, que era judeu e ateu, também dizia isso. No livro dele, O Futuro de uma Ilusão, a ilusão a que ele se refere é a religião. Então, no livro dele, O Futuro de uma Ilusão, ele diz que há diferença entre o homem racional e o homem religioso. Ele diz que o homem racional só se contenta com fundamentações lógicas para a formação de seu ponto de vista. Já o homem religioso, quando ele está no sagrado, no mundo do sagrado, ele diz que o homem religioso se contenta facilmente com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. Então, o Sigmund Freud também dizia, e ele estudou a mente humana, ele estudou o cérebro humano, Freud. Ele dizia que o homem religioso sofre de debilidade intelectual, e sofre mesmo. Eu tenho aqui em meu canal inúmeros aqui comentários, inúmeros de pessoas religiosas, e você vê que os comentários não têm consistência alguma, por causa da debilidade intelectual. É só mesmo uma pessoa muito cega para não querer enxergar essa realidade. O homem religioso, ele sofre de debilidade intelectual, fraqueza no raciocínio. Olhando o dicionário aqui, eu até escrevi o dicionário da língua portuguesa, o Aurélio, está lá assim, o que é debilidade? Aqui está, debilidade, fraqueza, frouxidão. E na psiquiatria, o que é debilidade? Aqui diz, dicionário da língua portuguesa, Aurélio, diz assim, retardo mental, leve, caracterizado sobretudo por dificuldade de adaptação social e perturbações ou deficiência de julgamento. Dificuldade de elaborar um raciocínio, viu aí? Debilidade é isso. É a dificuldade de elaborar um raciocínio. Veja bem, é uma deficiência na elaboração das ideias. Você entendeu? Então, se você for uma pessoa religiosa que está assistindo a esse vídeo, não quero ferir sua pessoa, estou apenas dizendo a verdade aqui. Você entendeu? Que a debilidade intelectual, a fraqueza intelectual está presente na pessoa religiosa, porque ela vive uma ilusão. Então veja, rapidamente aqui eu faço uma pergunta. Se a gente fosse comparar aqui, veja, um homem religioso, uma pessoa religiosa, um fiel aí da Assembleia de Deus, que frequenta a Assembleia de Deus, um fiel ali, e diante de um cientista como aqui o Richard Dawkins, um cientista, um homem que viveu apenas para o estudo. Então, se você fizer a comparação, o Richard Dawkins, cientista, e uma jovem que frequenta a Igreja Assembleia de Deus, lá no Rio de Janeiro, qual dos dois aí tem a debilidade intelectual? O que você acha? Com certeza você vai dizer que a jovem que frequenta a Igreja Assembleia de Deus, ela tem debilidade intelectual. Já o cientista não. O cientista, ele tem uma boa formação intelectual. Eu tenho certeza de que você vai dizer isso. Eu tenho certeza. Então é a mesma coisa com o homem racional e o homem religioso. Entendeu? Gente, grave bem, crença. Vou repetir aqui, eu sempre repito, porque isso faz parte da didática. Crença é uma coisa pessoal, gratuita. Religiões, mais de 10.000 religiões no planeta Terra hoje. Cada pessoa pensando diferente. E ilusão apenas. Você entendeu? Ilusão. Crença é mera fé.
Para você acreditar em um Deus, você não exige prova, entendeu? É por isso que crença é mera fé, não é prova, não é vestígio. Você entendeu? Não é evidência. É mera fé, crença, é mera fé e nada mais do que isso. E o homem religioso, ele sofre debilidade intelectual. Ele diz coisas que não têm conexão com a outra. Isso faz parte de qualquer estudo sobre a religião. Eu vou dar aqui apenas alguns exemplos dessa debilidade intelectual na pessoa religiosa. E aqui, o meu canal, recebo aqui várias e várias pessoas escrevendo aí, pessoas cristãs aqui, escrevendo coisas que não têm sentido algum. Vou dar um exemplo aqui, anotei aqui, ó. Então veja, como a pessoa religiosa, ela diz coisas que não têm conexão alguma. Veja a prova. O Edson Martins, agora, só para você entender, o Edson Martins encontrou um cristão aí, pregando numa rua. O Edson Martins mora em Rio Grande da Serra, lá em São Paulo. Ele escreveu agora, ele foi resolver um problema lá no Banco do Brasil, foi pegar um dinheiro lá, que a esposa dele falecida deixou, né? Ele tem direito. Aí ele viu no centro da praça lá, em Rio Grande da Serra, ele viu um cara lá pregando a Bíblia, coitado. Aquele homem que estava pregando a Bíblia tem debilidade intelectual. Aí o outro lá que estava assistindo, estava concordando, aí o Edson encostou-se assim num cara e o Edson disse que não acreditava naquilo, o Edson. Aí um rapaz lá olhou para o Edson e perguntou assim, ó, um cristão: Diga-me uma coisa, você almoçou hoje? Aí o Edson Martins falou: sim, almocei. E sim, qual o problema? Ele disse: pois fique sabendo, ó, você almoçou hoje, né? Então isso aí prova que Deus existe. Você está rindo aí, não é? Atrapalha a minha concentração aqui, mas isso aconteceu. Então veja como o homem religioso, ele sofre de debilidade intelectual. A pessoa pergunta a outra: você almoçou hoje? Aí o cara respondeu: sim. Ele diz: isso aí é prova de que Deus existe. Viu aí como o homem religioso não raciocina? E se fosse o contrário? Não almocei não. Aí diz: viu aí? Então Deus não existe. Não tem lógica, não é, gente? É porque o homem religioso, ele sofre de debilidade intelectual. É por isso que ele afirma esses absurdos aí. Vou dar outro exemplo agora recente. A Josete, que foi da Igreja Universal do Reino de Edir Macedo, a Josete, ela tem uma cunhada, ela escreveu isso aqui ontem para mim. Ela tem uma cunhada que é cristã evangélica da Assembleia de Deus, fanática, veja bem, fanática da Assembleia de Deus. Aí essa cunhada dela, ela tem um filho. O filho deixou a igreja evangélica, não é mais crente. O filho abandonou a igreja. Filho dela. E esse filho é casado e tem 2 filhos com problemas. Ele tem uma filha paralítica, nasceu paralítica e vai morrer paralítica. Ele tem também um filho com autismo e vai morrer com autismo. Então veja, aí a cunhada da Josete, ela disse a Josete que o filho dela abandonou a igreja. Por isso, Deus está castigando o filho dela. E aí Deus trouxe a paralisia infantil para a menina e trouxe o autismo para o menino. Veja a loucura. Ela, cristã evangélica fervorosa, dizendo que Deus está castigando o filho, o pai das crianças, porque ele deixou a igreja. Aí Deus está castigando os filhos e não castigando o pai. Ela falou isso aí para a Josete. Essa cunhada dela sofre ou não sofre de debilidade intelectual? Claro que sofre. Claro que sofre. Veja o absurdo. Deus castigando o rapaz que deixou a igreja, castigando o rapaz nos filhos. Olha a debilidade intelectual aí. A fraqueza intelectual. Isso aí tudo verdade, gente. A Bíblia é um livro a Bíblia é cheia de lendas, a Bíblia. Veja lá, o dilúvio, Deus destruiu
vidas na terra, Deus, com raiva do comportamento do homem, e matou vários e vários animais, matou várias e várias crianças afogadas. A lenda do dilúvio, uma coisa horrível, hedionda. É uma lenda criada por um escritor, entendeu? Criada por um escritor, o dilúvio. Deus algum existe? Deus algum mata alguém por causa do comportamento de outras pessoas? Deus algum matou criancinhas no dilúvio? Animais irracionais morreram afogados? Tudo isso é lenda, e lenda absurda. Então a pessoa que acredita nisso tem problemas de debilidade intelectual. Você entendeu? Dizer que Jesus é filho de virgem. No mundo, quem estuda a história dos deuses, deuses são criados pelo homem. Os deuses nascem de forma diferente, os deuses, entendeu? Nascem por meio de milagres. Tudo isso é invenção do homem. Jesus nunca nasceu de uma virgem, sem o encontro do espermatozoide com o óvulo, entendeu? Quando você estuda a história de vários deuses, você vê que os deuses têm nascimentos miraculosos, porque as pessoas criam isso, inventam isso, entendeu? Outra coisa do cristianismo, outra loucura, problemas de debilidade intelectual. Dizer que o homem adoece e o homem morre porque é um pecador. Isso é uma loucura sem fim. Isso é debilidade intelectual, fraqueza intelectual. O homem morre, o homem adoece porque é um ser vivo. Seres vivos, animais irracionais também. Cachorros adoecem, cachorros morrem e não pecam. Gatos adoecem, morrem e não pecam. Jumento, o jumento, coitado, adoece e também morre. E jumento não peca. Assim também o homem adoece e morre, porque é um ser vivo. Da mesma forma que uma lombriga, da mesma forma que a minha cadela Frida aqui, que está me olhando. Isso, papai linda, papai ama você, papai ama você. Ela está ali só ouvindo a Frida, entendendo tudo, né, Frida? Ei? Então é isso, gente. É loucura você dizer que o homem adoece e morre porque é um pecador. Ora, vamos pegar uma pessoa saindo do útero materno na hora do parto, uma criança. Criança não peca. Criança não peca. A criança é um ser inocente. Mas existem crianças que já nascem com problemas de saúde para o resto da vida. Então, essa criança aí já nasce doente. Adoeceu a criança, saindo do útero da mãe, adoece, já vem doente e não cometeu pecado. Você entendeu? Quantas crianças aí já nascem paralíticas, cegas, já nascem cegas. Nunca cometeram crime algum, coitadas, e já nascem cegas. Isso prova que o homem nasce, que o homem adoece e morre porque é um ser vivo, como também um animal irracional. Então dizer que doenças e mortes no homem é porque o homem é pecador, isso é uma ignorância, é uma fraqueza intelectual, entendeu? A Igreja Católica Apostólica Romana, durante muitos e muitos anos, dizia que uma criança que nasce, que não fosse batizada, se essa criança morresse, iria direto para o inferno. A Igreja Católica Apostólica Romana, durante muitos e muitos anos, pregava isso aqui para os fiéis, que uma criança assim que nasce, se não for batizada e morrer, vai para o inferno. Veja que loucura. Uma pessoa que prega uma doutrina dessa, a pessoa tem juízo, sofre de debilidade intelectual. Sofre de debilidade intelectual. Você entendeu? A pessoa não raciocina direito. É o homem religioso. É por isso aqui que o The Times aqui diz, em relação ao livro do Richard Dawkins, vou repetir, diz assim, ó: em Deus, um delírio, a debilidade intelectual da crença religiosa é desnudada sem piedade, assim como os crimes cometidos em nome dela. Então é isso aí, gente. Para este vídeo aqui, esta primeira frase aqui, ó:
para o quinto vídeo as duas últimas aqui, para depois a gente entrar no livro. Então é isso aí, gente. Mais um vídeo e muito obrigado.